Olá, pessoal. Eu sou Letícia Campos. Vim conversar com vocês nessa aula sobre feridas no paciente diabético. Então, primeiro, para a gente situar aqui, né, a questão toda do diabetes, o último dado que nós temos da Federação Internacional de Diabetes são de 540 milhões de pessoas com diabetes ao redor do mundo. Então, a gente sabe que é uma prevalência extremamente alta, superando inclusive as expectativas que nós tínhamos no passado para a data atual. Quando nós pensamos na população de idosos, isso é ainda mais prevalente. Se estima que 1 em cada 5 idosos tem diabetes. Então, quando a gente fala de ferida, quando a gente fala de cicatrização, a gente tem que lembrar que essa é a população que a gente tem a maior prevalência aqui da doença. E dentro dessa população tão grande, claro que nós temos uma população extremamente heterogênea. Isso exige uma conduta nutricional individualizada, e mesmo quando a gente pensa em cada paciente, momentos clínicos diferentes dentro da evolução da própria doença. Então, é uma doença crônica que vai evoluir por muitos anos com o paciente, que a gente precisa, em muitos momentos, mudar a conduta adaptada para aquela nova fase do paciente. E o que determina uma conduta personalizada, uma conduta individualizada, pensando nesse paciente com diabetes tipo 2? Então, são inúmeros os fatores que interferem para essa individualização do tratamento. Então, é importante entender, né, todos os fatores pessoais desse indivíduo, atitudes, risco de hipoglicemia, qual é o horário de hiperglicemia, expectativa de vida, claro, a questão toda de recursos também. E aí, pensar no tempo de diabetes, pensar em tudo que esse paciente tem de tratamento, quais são as medicações. E a gente tem também que sempre pensar nas comorbidades, e aqui que a gente vai focar mais na aula de hoje, justamente por pensar em cicatrização e em feridas. Então, as comorbidades também vão guiar esse tratamento do indivíduo com diabetes. Então, não tem como a gente pensar em cicatrização sem pensar em controle glicêmico. Então, antes, vou começar a nossa agenda aqui falando sobre recomendações nutricionais no diabetes. Então, vamos primeiro pensar em que a gente pode fazer de conduta nutricional para melhorar o controle glicêmico desse paciente. E aí a gente já tem há alguns anos aí pela Associação Americana de Diabetes e por inúmeras outras associações ao redor do mundo, que a terapia nutricional ela é recomendada para todo paciente com diabetes como um componente efetivo no tratamento, isso com um nível de evidência A. E como eu acabei de comentar, né, esses indivíduos devem receber essa terapia nutricional de forma individualizada para conseguir atingir as metas, até porque as metas também são individualizadas para cada paciente. Mas a terapia nutricional, quando implementada de uma maneira correta, tem um impacto muito grande dentro da hemoglobina glicada. Então, a gente consegue reduzir de 0,3 até 2% do valor sérico da hemoglobina glicada. Então, é muita coisa, é um impacto muito grande dentro do controle glicêmico. E a terapia nutricional ela deve ser instituída de forma precoce. Então, assim que esse indivíduo tem o diagnóstico, né, ou preferencialmente, inclusive antes, ali no pré-diabetes, e mantida como um componente integrado do plano geral de tratamento ao longo de toda a progressão da doença. Então, a gente vai evoluindo essa conduta com o passar da progressão da doença. E como nós colocamos, né, essas recomendações elas têm que ser individualizadas, a gente traz isso dentro da diretriz BRASP de terapia nutricional no diabetes também. Então, a distribuição de macronutrientes deve considerar metas metabólicas e nutricionais, considerando que não existe um único padrão ideal de alimentação para essa população. Mas a gente começa falando aqui dentro dos macronutrientes nos carboidratos. Claro, o carboidrato é o macronutriente com maior impacto no controle glicêmico, então a gente precisa pensar em quantidade e em qualidade de carboidrato. Então, quando nós pensamos em quantidade, a ideia é distribuir esse carboidrato de uma forma correta ao longo do dia, né? Isso por refeição, sempre que possível, trabalhando com a contagem de carboidrato, seja no indivíduo insulinizado que faz ajuste de insulina de acordo com essa contagem, ou naquele indivíduo que não faz uso de insulina, mas pensando em manter um consumo de carboidrato padronizado, e claro, sempre pensando na qualidade, porque o índice glicêmico pode sim trazer benefícios adicionais. Quando a gente pensa num consumo padrão de carboidrato, uma dieta usual deveria então trazer entre 45% a 65% do valor energético total na forma de carboidrato, mas nós trazemos dentro da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes
que em adultos não gestantes com DM2, a redução de carboidrato total pode ser considerada para melhora do controle glicêmico. Então, nós podemos pensar em menos do que 45% do valor energético total na forma de carboidrato para esses indivíduos. E os indivíduos com diabetes, então, precisam receber educação sobre padrões consistentes na gestão de carboidrato. Então, como eu comentei, ter um consumo padronizado por refeição. Então, isso tanto com relação ao tempo, ao horário dessa refeição, como a quantidade. E, claro, sempre considerando as medicações utilizadas, sobretudo naqueles indivíduos que fazem uso de insulina. E o índice glicêmico e a carga glicêmica têm evoluído por um papel maior no controle glicêmico nos últimos anos, com o atual conceito de time range, do tempo no alvo. Então, a gente viu o índice glicêmico tendo um impacto menor quando a gente considerava uma hemoglobina glicada, por exemplo, mas tendo esse controle mais rígido da glicemia, né, tendo essa oportunidade de fazer uma avaliação, uma monitorização contínua da glicemia, a gente vê que isso favoreceu muito os estudos sobre os benefícios do índice glicêmico, além, claro, da evidência na prática clínica, que a gente vê que o índice glicêmico tem um papel muito importante na glicemia pós-prandial. E aí nós temos aqui a proteína, né? Então, nesse macronutriente, a recomendação é de 1 a 1,5 gramas de proteína por quilo por dia. Lembrando que a proteína é essencial para a manutenção e para a síntese de massa muscular. E a gente tem também a questão de qualidade quando a gente fala de fonte proteica, né? Então, pensar sempre numa proteína de alto valor biológico que contenha todos os aminoácidos essenciais, sobretudo quando nós pensamos na população com diabetes, a leucina. Parece ter um papel muito importante. E lembrar, pensando em diabetes e em massa muscular, que a sarcopenia e o diabetes tipo 2 possuem uma relação bidirecional. Então, a redução de massa muscular é, ao mesmo tempo, causa e consequência da resistência à insulina. Então, quanto mais descontrolada estiver essa glicemia, maior é o risco do paciente de perder massa muscular, e quanto mais ele perde massa muscular, pior fica a sensibilidade à insulina, então aumenta a resistência à insulina e piora ainda mais o controle glicêmico. Então, melhorar a composição corporal é fundamental. Quando nós pensamos em estado nutricional do indivíduo com diabetes, é fundamental que esse indivíduo mantenha aí uma composição corporal que mantenha a quantidade de massa muscular, que seria o ideal para aquela faixa etária. E dentro disso, lembrar que não é apenas o quanto se consome de proteína por dia, mas também como essa proteína é distribuída ao longo do dia. Então, o ideal é pensar em refeições aí entre 25 a 30 gramas, ou pensar em 0,4 gramas de proteína por quilograma de peso por refeição, né? Então, lembrar que a gente precisa distribuir bem esse consumo proteico ao longo do dia, e isso, claro, de preferência acompanhado de uma atividade física, porque isso parece ser uma estratégia promissora para vencer essa resistência anabólica que esses indivíduos com diabetes têm. E aí, como eu tinha comentado, né, a qualidade da proteína também é essencial, então pensar sempre em fontes ricas de aminoácidos essenciais para compensar essa perda muscular, sobretudo a leucina. E aí, pensando em gordura, né, pensando nos lipídios, cada vez mais nós vemos em todos os guidelines a questão de que a qualidade é muito mais importante do que a quantidade consumida. Então, muito importante reduzir o consumo de gordura saturada e aumentar o consumo de gordura mono e poliinsaturado, que são extremamente importantes para o controle glicêmico desses indivíduos, além de ter um papel bem importante em controle de doença cardiovascular. O foco dessa aula, dentro das complicações, vai ser a questão de cicatrização, mas a gente, claro, tem que lembrar sempre que a doença cardiovascular é o grande risco para o paciente com diabetes, e aí a gente precisa sempre pensar em qualidade de gordura, visando a prevenção dessas doenças cardiovasculares. Além disso, o acréscimo de gordura também consegue reduzir o índice glicêmico, então lembrar quando a gente pensa em índice glicêmico, que não é só avaliar um alimento, mas toda aquela combinação da refeição, e aí dentro disso, um acréscimo de gordura monopoliinsaturada pode reduzir o índice glicêmico ainda mais.
E quando nós pensamos em prevenção cardiovascular, nós tivemos, inclusive, no ano passado, uma alteração aqui dentro das diretrizes, pensando em saúde cardiovascular para o indivíduo com diabetes, onde a dieta do Mediterrâneo, uma dieta rica em gordura mono e poliinsaturado, que vinha com uma recomendação 2B, mudou para uma recomendação 1A. Então, muito importante realmente reduzir gordura saturada e aumentar o consumo de gordura mono e poliinsaturado dentro dessa população. E aí, pensando aqui, já mudando para o cenário de suplementação, qual seria a indicação do uso de um suplemento nutricional oral em um indivíduo com diabetes? Então, quando nós pensamos nos objetivos desses indivíduos com diabetes, nosso primeiro objetivo, claro, que nós acabamos de falar, manter níveis glicêmicos o mais próximo do normal mediante o balanceamento da ingestão. E aí nós temos a questão de prevenir ou evitar a progressão das complicações crônicas. E aí dentro disso, claro, a gente entra com toda a parte de cicatrização. Nós temos esse grande objetivo, o primeiro de prevenção. O ideal é que o paciente nem tenha, né, nem evolua com uma dificuldade cicatricial, mas uma vez que se tem, a gente vai evitar essa progressão, melhorar as condições para facilitar essa cicatrização. E, claro, a questão de fornecer quantidades apropriadas de nutrientes para que esse indivíduo possa alcançar e manter o peso corporal ideal e a composição corporal ideal também. E aí, dentro disso, a gente tem que pensar em estado nutricional no indivíduo com risco nutricional e também o que é muito frequente no indivíduo com diabetes tipo 2, que é o sobrepeso e a obesidade. Quando nós pensamos num risco nutricional, então aí a gente vem para a primeira indicação do uso do suplemento nutricional oral, pensando, né, a gente traz dentro da diretriz da Braskem quais seriam as indicações para a utilização de suplemento nutricional oral em pacientes com diabetes, e aí a gente traz que a utilização desses suplementos para portadores com diabetes seriam naqueles indivíduos com baixo peso, com risco nutricional ou com consumo insuficiente, mesmo com aconselhamento dietético. E aqui a gente traz justamente que deve se dar atenção à população de idosos com diabetes, então sempre se atentando a essa população. A ideia, então, do uso do suplemento nutricional oral é o intuito de aumentar aporte calórico, proteico e também de micronutrientes, com a recomendação de pelo menos 2 a 3 vezes ao dia, longe das refeições. Então, lembrar que a gente está pensando aqui num carboidrato de absorção mais lenta, mais gordura, né? Então, se a gente está pensando principalmente num suplemento especializado, né? A ideia é que a gente coloque isso longe das refeições, mas a gente já vai entrar aqui especificamente nessa parte de suplemento nutricional especializado, mas nós já trazemos aqui então essa indicação de quais seriam os pacientes que teriam a necessidade do uso de suplemento nutricional oral. E por que esse risco nutricional nessa população? Então, é importante lembrar que a incapacidade do organismo de utilizar a glicose pode levar esses pacientes a um catabolismo, então, sobretudo nos pacientes com diabetes descompensado. Além disso, são indivíduos muitas vezes com uma dieta restrita, né, por grande parte das vezes de forma inclusive iatrogênica. Então, esse paciente teve um diagnóstico de diabetes, depois teve um diagnóstico também de hipertensão, teve um diagnóstico de dislipidemia. E aí, quando a gente vai somando tudo isso, acaba que ele fica um indivíduo com uma restrição muito grande dentro da alimentação. Além disso, existem algumas medicações que podem interferir na glicemia, no controle glicêmico, então isso pode interferir também no apetite, então a gente precisa tomar muito cuidado quais são as medicações que esse paciente utiliza também. E além disso, o ponto que eu acho que é o mais importante aqui nessa população, que é o medo da hiperglicemia. Então, o paciente acaba muitas vezes não comendo por medo de ter uma hiperglicemia e acaba tendo aí uma alimentação cada vez mais restrita na tentativa de melhorar o controle glicêmico. E esse é um estudo bem interessante, que eu gosto bastante, pergunta justamente isso: quanto de fato que o nosso paciente consome dentro de um hospital, né? Então, aqui pensando numa população internada, recebendo uma dieta controlada para diabetes, então até 90 gramas de carboidrato por refeição, mas onde os pacientes podiam escolher, optar pelo prato principal, acompanhamento, bebida e sobremesa para todas as refeições, com um menu pré-definido, e foram avaliados 434 pacientes com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, com mais de 20 anos,
grupos. Eram pacientes insulinizados em terapia nutricional oral exclusiva. E foi feita, então, uma avaliação de qual foi o consumo, de fato, aí, em 4 dias por via oral, versus a necessidade calórica calculada aqui a partir da fórmula de Mifflin. E o que os autores encontraram foi que foi prescrito em torno de 2.000 calorias por dia, mas esses pacientes consumiram, de fato, menos de 800 calorias por dia, né? Então, mais da metade dos pacientes consumiram menos da metade das refeições. Então, aqui a gente já vê, né, uma grande possibilidade de indicação do uso do suplemento nutricional oral. Mas, claro, quando nós pensamos em diabetes, a gente tem uma grande parte dessa população que apresenta sobrepeso e obesidade. Então, se a gente for pensar nos pacientes adultos, acima de 90% apresentam sobrepeso ou obesidade. E aí a gente pode também usar esse suplemento nutricional oral, mas aí na ideia de um uso como um substituto de refeição, né? Então, a gente traz dentro da diretriz da SBD que a gente pode utilizar isso, né? Podemos usar o suplemento como substituto de refeição, como um adjuvante para redução de peso em pacientes com pré-diabetes ou com diabetes tipo 2 que apresentem sobrepeso ou obesidade. E aí nós temos uma grande quantidade de artigos científicos que nos trazem isso. Eu trouxe essa revisão sistemática de 23 estudos, então mais de 7.800 participantes, mostrando que a perda de peso foi maior em um ano nos pacientes que consumiram substituto de refeição quando comparados a outras dietas, né? Os autores concluíram que o uso de substituto de refeição é então uma estratégia válida para perda de peso. Então aqui a gente tem uma outra indicação do uso do suplemento. Bom, e será que o ideal seria nós pensarmos num suplemento especializado para diabetes? Então, sem dúvida, isso é o que a gente vê na grande parte aí das diretrizes, né, de todas as sociedades. Então, eu trago aqui o trecho da SBD que coloca justamente isso, né, a utilização de uma fórmula nutricional especializada para diabetes, seja na via oral, como suplemento, seja na forma interal, pode ser considerada como adjuvante para a melhora do controle glicêmico em indivíduos com diabetes tipo 2. E é o que a gente traz também dentro da diretriz Brastem, né? Então, as evidências apontam por uma associação positiva entre o uso de fórmulas especializadas para diabetes e melhora do controle glicêmico, e um ponto bem importante que os estudos mostram, uma menor necessidade diária de insulina. Então, a fórmula especializada consegue ajudar em muito nisso, na menor necessidade diária de insulina. E o que seria uma fórmula especializada para diabetes, né? Como deveria ser a composição dessa fórmula? Então, aqui a gente precisa pensar em uma fórmula com menor teor de carboidrato, uma fórmula com um carboidrato de absorção mais lenta, então, sobretudo, a isomaltulose, né? Então, a gente tem um carboidrato de digestão rápida, que faz um aumento rápido da glicemia e uma queda dessa glicemia depois, e, ao mesmo tempo, um carboidrato de digestão lenta, um carboidrato modificado, que, ao invés disso, faz uma absorção ao longo de todo o trato gastrointestinal e, com isso, consegue atenuar a resposta da glicemia pós-prandial e fornecer por mais tempo esse carboidrato. Além disso, o ideal é que seja uma fórmula com maior aporte de fibras, né? Então, a fibra ajuda no controle da hiperglicemia pós-prandial, contribui também para a redução do índice glicêmico, se a gente for pensar a longo prazo também, melhora da redução do risco de doença cardiovascular, e um ponto muito importante que a gente vê cada vez mais para o diabetes, que é a melhora da microbiota intestinal. Então, o consumo de uma fibra dietética dentro de uma microbiota adequada leva a uma produção de ácidos graxos de cadeia curta, que contribuem para o aumento na produção de GLP-1, que melhora o controle glicêmico e também melhora da função da barreira intestinal, redução de translocação de lipopolissacarídeos, inflamação e melhora da resistência à insulina. Então, cuidar da microbiota intestinal é fundamental para esses pacientes também. Além disso, a recomendação aqui é de uma fórmula que tenha ácidos graxos monoinsaturados, né? Então, a gente consegue reduzir resistência à insulina, se a gente for pensar a longo prazo, reduzir níveis de colesterol, reduzir triglicerídeos pós-prandiais e aumentar a produção de GLP-1, então a gordura monoinsaturada tem esse papel também, reduzir o risco de doença cardiovascular e também a gente consegue redução de índice glicêmico, como a gente já havia comentado anteriormente.
E aí, quando nós vamos ver que a gente tem dentro da literatura, com o uso da fórmula especializada e controle glicêmico, então, afunilando aqui em meta-análise e revisão sistemática de estudos clínicos randomizados, eu trago essa revisão sistemática com 18 estudos, então mais de 800 pacientes, alguns usando a fórmula na forma de nutrição enteral, mas a grande parte utilizando na forma de suplemento nutricional oral, mostrando aí a fórmula especializada, reduzindo o pico de glicemia pós-prandial, reduzindo a área sob a curva de insulina, redução de glicemia média, redução de hemoglobina glicada, e aí, como eu tinha comentado, né, redução da dose de insulina administrada, redução de triglicerídeos e aumento de HDL. E aí nós temos aqui também o estudo que nós temos utilizando no Trem Control, né, do Control Diabetes Study, que justamente comparou numa forma isocalórica a utilização de um café da manhã padrão versus uma fórmula especializada para diabetes. Então foi um estudo prospectivo randomizado e crossover com 31 pacientes com DM2 e um controle subótimo, né, então uma glicada entre 6,5 e 8,5 em monoterapia com metformina. E aí, então, o café da manhã padronizado foi isoenergético comparado com o suplemento, né, diferindo em distribuição de macronutrientes, mas também um café da manhã muito bem desenhado. Então, com aveia, com leite, com um achocolatado aí sem açúcar, então, para se assimilar aí o que seria o suplemento especializado. E ambas as intervenções foram utilizadas uma vez ao dia, substituindo o café da manhã por 7 dias consecutivos. E o que foi bem interessante é que o sistema que foi utilizado foi o sistema de monitoramento contínuo de glicose, né, como eu tinha comentado, que a gente tem de mais exato para avaliar esse controle glicêmico, e aí esse sistema determinou então a diferença entre as intervenções em relação à área incremental sob a curva e a glicemia pós-prandial 3 horas após a intervenção como desfecho primário. E os desfechos secundários foram a diferença entre as intervenções em relação ao pico glicêmico, excursão glicêmica pós-prandial, glicemia média e tempo dentro da faixa. E aí o que a gente encontrou aqui foi justamente que a fórmula especializada conseguiu diminuir essa área sob a curva e conseguiu diminuir também a glicemia pós-prandial quando comparada com esse café da manhã padrão. Então, quando nós pensamos em indicações de fórmula especializada para diabetes, nós temos aqui, né, o controle glicêmico, buscando somente o controle glicêmico, então vou pegar uma refeição isocalórica e substituir por um suplemento especializado, ou um controle glicêmico mais ganho de peso naquele paciente em risco nutricional, onde eu vou pensar num suplemento para adicionar calorias de forma fracionado, ou ceia, é um momento bastante interessante para esse uso também, ou pensar num controle glicêmico e perda de peso, onde a gente vai pensar no suplemento nutricional aqui, substituindo uma refeição, buscando um déficit calórico. E agora vamos entrar aqui mais especificamente na questão de cicatrização, né? Pensar no diabetes e cicatrização. Então, um dos grandes pontos quando nós pensamos em diabetes, claro, nosso grande objetivo é de prevenir complicações. Então, nós temos aí diversas complicações, retinopatia, nefropatia, doença cerebrovascular, doenças cardiovasculares, e aí nós temos a neuropatia e a doença vascular periférica. Importante lembrar que os indivíduos com diabetes apresentam uma maior morbidade pós-operatória, maior risco de lesão por pressão pelo aumento do risco de infecção e pela dificuldade de cicatrização que nós vamos conversar agora. E feridas dérmicas que são facilmente cicatrizadas num paciente saudável podem evoluir para uma úlcera de difícil cicatrização em pacientes com diabetes. Então, muito importante, sempre pensando aí num preparo pré-operatório, sempre que esse indivíduo tem uma glicemia controlada já antes da cirurgia, né? Lembrando que a gente tem dados brasileiros aqui de avaliação pré-operatória que mostra que metade dos indivíduos com diabetes chega no momento da cirurgia desconhecendo o diagnóstico prévio, quer dizer, chegam sem saber que apresentavam diabetes. Então, muito importante pensar sempre nesse controle glicêmico já no período pré-operatório, mas também aqui quando a gente já depara com esse paciente no momento da internação, né, no momento do pós-operatório, sempre pensar
numa atenção especial para esse grupo. E quando a gente fala de cicatrização, claro, a gente sempre pensa em neuropatia e doença vascular periférica, justamente por conta da úlcera em pé diabético. Então, a úlcera em pé diabético é o grande exemplo da dificuldade de cicatrização nesses indivíduos. Na verdade, a úlcera em pé diabético é uma soma desse prejuízo da cicatrização com a neuropatia e com a doença vascular periférica. E trouxe alguns dados importantes aqui da úlcera em pé diabético. Então, é claro, é causa de sofrimento crônico e piora na qualidade de vida nesses pacientes, é uma das complicações mais temidas pelos indivíduos com diabetes, porque realmente diminui muito a qualidade de vida, tem um impacto extremamente negativo, e pensando em mortalidade também, mas mesmo pensando em qualidade de vida, extremamente frequente. Cerca de 1/3 dos indivíduos com diabetes desenvolvem úlcera em pé diabético ao longo da vida. Essa é a principal causa de hospitalização em países desenvolvidos e está entre as principais causas de morbimortalidade. O tempo médio é de 6 meses para a cicatrização e a necessidade de amputação em cerca de 1/3 dos casos. Essa sim é a complicação mais temida aí pelos indivíduos com diabetes, né? A necessidade de uma amputação. No Brasil, o risco em amputação é 13 vezes maior em indivíduos que têm diabetes quando comparado com aqueles que não têm. E aí nós vemos aí dados extremamente preocupantes, né? Então, a Federação Internacional de Diabetes colocando aqui mais de 1 milhão de amputações ao ano por conta da úlcera em pé diabético. E por que prejuízo na cicatrização? Então, quando nós pensamos nas fases da cicatrização, a cicatrização passa por uma primeira fase inflamatória, seguida da fase proliferativa e em seguida a fase de remodelamento. Nessa fase inflamatória, existe um acúmulo de neutrófilos, existem macrófagos, um acúmulo grande de macrófagos, isso entre 24 e 96 horas. E em seguida, essa cicatrização evolui para a fase proliferativa, que é uma fase de reptilização, a fase de angiogênese e é a fase da formação de tecidos de granulação, para depois ter, então, o fechamento dessa ferida com a fase de remodelamento, com o depósito do colágeno de tipo 1. O que acontece com o indivíduo com diabetes? Essa primeira fase, na fase inflamatória, acontece uma hiperinflamação. A gente sabe que são indivíduos já hiperinflamados e aí existe uma produção extremamente excessiva de citocinas e esse indivíduo não consegue evoluir para a fase proliferativa. Então, existe uma redução na proliferação e migração de fibroblastos e uma redução na síntese de colágeno, ou seja, um processo cicatricial derrapando nessa fase inflamatória, o indivíduo não consegue passar para as fases seguintes. E aí isso tem um impacto muito grande em termos de mortalidade, em termos de custo também. Esse é um estudo bem interessante que mostra que o custo para o sistema de saúde é similar aos custos com câncer, né? Então, cerca de 80 bilhões em 2017 nos Estados Unidos. E se a gente for pensar em mortalidade 5 anos depois também, né, que em vermelho a úlcera em pé diabético, em lilás todos os tipos de câncer, a gente vê a mesma mortalidade em 5 anos. Então, justamente, né, um tecido saudável evolui para essa cicatrização com essa redução da área de ferida e o indivíduo com diabetes tem essa prolongação da fase inflamatória sem o fechamento. E o que nós temos de dados, então, pensando nessa complicação? O diagnóstico e o tratamento precoce em indivíduos com risco de desenvolver a úlcera em pé diabético podem retardar ou prevenir desfechos adversos. Então, o ideal é que exista uma detecção precoce, né? Para isso se recomenda uma avaliação abrangente no pé, no mínimo anualmente, em todos os indivíduos com diabetes. E lembrar que o tratamento, então, tem que ser precoce, um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, e esse tratamento deve ser multiprofissional e depende da categoria de risco dessa úlcera. Então, todo tratamento vai de acordo com essa categoria inicial. Mas o que nós precisamos pensar aqui? Sempre o controle glicêmico é essencial, né? Então, esses pacientes precisam ter um acompanhamento multiprofissional para garantir um controle glicêmico adequado. E, claro, a gente sabe que a nutrição tem um papel muito importante dentro da cicatrização também. E aqui não vai ser diferente para os indivíduos com diabetes. Então, é muito importante que esse indivíduo tenha um consumo calórico adequado, assim como de todos os macronutrientes e alguns micronutrientes também que eu vou destacar aqui a seguir.
Eu trouxe alguns trechos, essa foi uma aula bem interessante do ESPEN de 2022, falando sobre diabetes, e o Dr. Lupus começa falando que a meta nutricional precisa ser uma prioridade. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, que às vezes na meta do controle glicêmico esse indivíduo pode consumir menos do que precisa, justamente objetivando aí o controle glicêmico. E dentro dessas prioridades ele traz justamente a questão da cicatrização dentro dessa aula. Então lembrar sempre que esse suporte nutricional no indivíduo com diabetes precisa estar adequado, né, o estado nutricional adequado, todas essas composições, todos esses detalhamentos. E se a gente tiver uma questão de cicatrização envolvida também, a gente precisa levar isso em consideração, em termos de energia, de proteína, de eletrólitos, de microelementos e inclusive de carboidratos. Então, isso precisa estar de acordo com o objetivo que nós temos para esse paciente. E aí, quando eu trouxe os macronutrientes pensando em controle glicêmico, vamos voltar um pouquinho para a proteína. Então, além da questão em controle glicêmico, além da questão em estado nutricional, a proteína também tem um papel muito importante dentro do processo cicatricial. Então, a proteína é fundamental para prevenir essa prolongação na fase inflamatória e também é fundamental para a fase de remodelamento. Então, já é muito importante pensando em qualquer processo cicatricial, mas pensando no processo cicatricial para o indivíduo com diabetes mais ainda, porque justamente o grande problema para esse indivíduo é essa prolongação da fase inflamatória. Então, quando a gente aumenta o consumo proteico, né, o aporte proteico desse paciente, a gente consegue melhorar a síntese de colágeno e também a produção de fibroblastos. E aí o que nós temos maior destaque é com relação à prolina e à arginina. Então, a prolina é essencial para a síntese de colágeno, junto com o seu metabólito. A hidroxiprolina constitui cerca de 1/3 dos aminoácidos formados de colágeno. Então, muito importante que se tenha um consumo suficiente de prolina. E a arginina, também amplamente conhecida, pensando no processo cicatricial. Eu trago aqui um estudo com pacientes diabéticos com úlcera em pé diabético, então 57 pacientes, mostrando justamente que os níveis de arginina estavam significativamente mais altos no grupo que cicatrizou, quando comparado com aquele grupo que não cicatrizou. Então, a arginina também um papel bem importante dentro da úlcera em pé diabético. A arginina participa da cicatrização, aumenta a força de tração e depósito de colágeno e ainda tem um papel importante dentro da resposta imunológica. A maior parte dos estudos, né, que comprovam esse benefício traz justamente a arginina dentro de um suplemento oral com mais nutrientes, e a arginina sendo um desses. E é o que a gente acaba mais encontrando justamente dentro das publicações, né? O uso de um suplemento que tenha mais de um nutriente. Então, eu trago aqui essa revisão que é bem interessante, falando sobre micronutrientes e a cicatrização na úlcera em pé diabético. E aí, vou falar primeiro sobre as vitaminas. Então, vamos pensar o que a gente precisa de vitamina para cicatrização nesse pé diabético. E aí, eu trago um destaque para a vitamina E, vitamina C e vitamina A. Então, a vitamina E mantém e estabiliza a integridade da membrana celular, tem uma proteção e destruição aí por oxidação, então a gente tem um papel bem importante aí dentro do papel do processo cicatricial. E, claro, lembrar que essa é uma vitamina extremamente antioxidante, então pode diminuir os danos à ferida pelo excesso de radicais livres. A vitamina C, né, é amplamente conhecida, tem uma relação histórica já com a cicatrização pelo escorbuto. Além disso, auxilia na absorção de ferro e aumenta a migração de neutrófilos. Então, muito importante garantir também o consumo de vitamina C. E a vitamina A tem diversas funções na cicatrização, principalmente no crescimento e diferenciação de vários tipos de células da pele. Além disso, a vitamina A também está associada com um aumento de colágeno. E ainda vou trazer aqui dentro dos micronutrientes o zinco, né? Então, o zinco também tem um papel muito importante, o elemento mais conhecido aí para cicatrização de feridas, também muito importante para o sistema imune,
né? Mas ele tem um papel todo na síntese de proteína e na síntese de colágeno. O zinco também é um micronutriente que tem tido um destaque muito grande pensando em controle glicêmico, né? Ele tem sido proposto, inclusive, como uma terapia adjuvante em pacientes com diabetes. Então, eu trago aqui ao lado duas meta-análises mostrando aqui melhor em controle glicêmico com a utilização de zinco, né? A gente vê aqui o mecanismo de ação, então, o papel como cofator em inúmeros processos regulatórios do metabolismo da glicose, como ação direta na célula beta pancreática e melhora na resistência periférica à insulina. Ainda, apesar de promissores, os estudos ainda não demonstram resultados não conclusivos para suplementação de zinco, mas sem dúvida a recomendação é da otimização do consumo de zinco aí por escolha alimentar, permitindo que a alimentação supra as recomendações desses micronutrientes, assim como todos os essenciais. Então, não na ideia de uma suplementação isolada de zinco, mas pensando sim num suplemento que traga também o zinco dentro da composição ou de uma alimentação que forneça essa quantidade suficiente de zinco. E ainda por fim, falar sobre o selênio, né, também muito importante dentro do processo cicatricial, possui propriedades antioxidantes, desempenha um papel essencial na regulação da migração, proliferação e diferenciação, ativação e função das células imunes e exerce ainda um papel no mecanismo de cicatrização com assimilação direta e indireta no processo cicatricial. Então também merece um papel, um destaque bem importante aí dentro de toda a conduta nutricional. E aí, como eu comentei, a maior parte dos estudos avalia o consumo desses nutrientes importantes para a cicatrização de forma combinada, né, e não na forma isolada, na forma de um suplemento nutricional especializado. E aí eu trago aqui o destaque para o estudo do Dr. Adriano Mel, que traz resultados extremamente importantes. Então, foi um estudo randomizado com um suplemento nutricional oral especializado para cicatrização, contendo tudo que nós comentamos aqui: arginina, prolina, vitamina A, C e E, zinco e selênio, 200 ml 2 vezes ao dia durante 30 dias. E houve uma redução da área superficial da ferida com um suplemento nutricional oral especializado, quando comparado com o suplemento nutricional padrão, mas eu quero destacar aqui pensando em diabetes, né, que metade desses 30 participantes eram portadores de DM2, e nesses foi observado um crescimento médio semanal da borda de ferida quase 3 vezes maior do que o esperado, de acordo com a literatura. Então, muito importante pensar nesse suplemento especializado para essa população com diabetes também. Dentro do estudo, ele traz justamente a importância de todos esses nutrientes que nós comentamos aqui: arginina, prolina, vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinco e o selênio. Então, o que nós podemos trazer sobre as conclusões aqui? Então, trouxe o resumo aqui das nossas ideias. Se esse for um paciente com baixo peso, com risco nutricional ou com consumo insuficiente, mesmo após o aconselhamento dietético, ele é um indivíduo com diabetes que tem aí a indicação de uma utilização de um suplemento nutricional oral. E aí, se a gente for pensar numa fórmula especializada para controle glicêmico, eu preciso pensar numa fórmula com menor teor de carboidrato, um carboidrato de absorção lenta, maior inclusão de fibras e uma inclusão de maior quantidade de gordura monoinsaturada. Se esse paciente, além disso, apresentar uma dificuldade cicatricial, eu vou pensar então em associar também um suplemento nutricional oral especializado aqui não para o controle glicêmico, mas sim para o processo cicatricial. Então aqui eu vou pensar em um suplemento que forneça arginina e prolina, que forneça vitamina A, C e que forneça zinco e selênio. E bem importante lembrar que esses suplementos podem ser usados de maneiras associadas. Então, podem e devem ser usados de maneiras associadas, porque eles têm objetivos diferentes, mas ambos fundamental para facilitar a cicatrização de ferida nessa população com diabetes. E eu agradeço muito a atenção de todos vocês, né? E espero vê-los em uma próxima oportunidade. Muito obrigada.